Hernani? Alô? Hernani? Oi, pai, tudo bem? Bom, você ligou pra mim ontem. Pai, eu liguei, eu preciso te falar uma coisa e pedir um negócio pra você. É. Tá tudo bem com o senhor? Tá bom. Tá tudo jóia, tranquilo? Tá, ué. Tranquilo. Pai, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não vou ter como ir na eleição aí no primeiro turno. É. Eu já votei várias vezes nos candidatos que você pediu aí pra mim, pai. É. Quebra o galho pra mim, vota pra mim esse primeiro turno, aí no segundo eu vou fazer umas horas extras aqui pra eu poder ir votar. É. Vota aí no primeiro turno pra mim. Tá. Você vai de Bolsonaro esse ano aí pra mim? É, eu vou votar nele. Você vai nele mesmo? Ô, é eu, Maurício, todo mundo. 17. Senta Bolsonaro nesses vagabundos aí. Então não, vou votar no Bolsonaro. Ah, maravilha, então. Aí no segundo turno eu vou. Ah, mas não dá pra você vir nesse? Não, porque agora tô muito apertado. Pra tive que pagar um negócio da faculdade, tô fudido. Ah, Mas aí o segundo turno eu vou fazer hora extra na empresa e eu vou. Se não tiver segundo turno? Ah, eu acho que não. Que. Se bobear na ganha no primeiro, pai, todo mundo vai votar no Bolsonaro, eu acho. É, né? Ah, não é tão forte. Aqui é só Bolsonaro. Vamos sentar Bolsonaro no rabo dos vagabundos aí. Então, aqui nós vamos votar tudo, eu, Maurício, muita gente é tudo Bolsonaro. Vai tomar no rabo agora. Pra ver se esses caras somem aí, pai. Eles tomam uma lavada boa pra sumir. É. Vagabundo, sem vergonha. Aí nós vamos sentar o chumbo nele. Então tá bom. Obrigado, tá viu, bom. pai? Você tá sozinho? Tô. Ah, não arruma encrenca pra você não, fica sozinho, velho. Tá bom, então. De resto tudo bem com você? Oi? De resto tudo bem com você? Tá, ó, arrumei uma namorada nova. Vou namorar hoje, troca o óleo lá, vem embora. Tá bom. Vou lá dar uma trocada de óleo, sai, vem embora. Entendi. É bom, velho. Bom, pai, é isso aí, então tá bom. Então eu só queria falar isso. Aí no segundo turno eu vou pra aí, tá bom? Tá, falou. Um abraço, pai. Tchau. Oi? Um abraço, pai. Te amo, tchau. Deus te abençoe. Amém, tchau. Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? Mais caipira aí, malha. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva? Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que eu achei que vocês nem iam dar bola. E o programa se demonstrou um grande sucesso. As pessoas gostam do Alô Ouvinte. E inclusive hoje nós vamos trazer aí um rapaz que o pessoal tá gostando das críticas. Então nós vamos trazer aí ele hoje pra falar mais sobre mais um filme maluco. Hoje quem vem aí falar sobre o filme Enter the Void é o nosso querido aí Matheus Mol. Fala, Matheusão. Fala, Hernani. Fala, ouvintes. Fala, beleza, ouvintes. Matheus? Beleza, e como é que coisa aí, Hernani? Tranquilo. O último programa nosso foi você e foi o outro rapaz que era o Marquinhos Breu. O som tava picotando porque o computador aqui meu é muito fudido. Aí eu dei uma arrumada nele aqui, espero que esse programa não picote mais, viu, Matheus? Pois é, tomara, né? Mas apesar das picotadas, o programa ficou bom, viu? Apesar das picotadas, porque eu ouvi aquele programa mais de uma vez, sabia? Nossa, é mesmo? Eu gostei dele, eu achei que ficou maneiro. Matheus, vou começar já dando uma chapuletada, não sei, que é o seguinte. Esse filme que você escolheu hoje, que é o Enter the Void, foi você que escolheu. Inclusive o próximo vai ser eu que vou escolher, hein, que você já escolheu dois aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse filme Enter the Void, você deve achar que eu sou muito bobo, né, Matheus? Porque você deve achar que porque eu sou caipira, você vai tapear eu. Esse filme, ele só é feito pra assistir chapado, Matheus. Você acha que esse filme é feito? Porque o filme, ele tem uma hora que o filme para, a câmera para, aí fica um negócio brilhando na tela,
sem sentido nenhum. Não, é lógico, eu sei que você vai dizer que é pra expressar, porque o cara lá usa droga, a gente vai falar sobre isso. Mas o filme tem momentos que a tela trava, fica só um negócio brilhando e girando, e aquilo ali devagarzinho com um barulhinho de fundo. Ah, Matheus, você quer que conta pra outra, cara? Você acha... Eu assisti o filme 100% lúcido. Cara, eu lúcido ficava olhando e falava assim, cara, isso é feito pra fazer você chapar, cara. Para com isso, você acha que eu sou bobo? É ou não é, Matheus? Eu tô mentindo. Não, realmente é pra assistir chapado, mas se você for ver a história, é muito interessante, velho. Tipo, chapado você não conseguiria pegar a história, obviamente, mas acho que dá pra assistir dos dois jeitos, sabe? Ah, mas a emoção do filme tá toda em assistir chapado. Tomar uma pinga, não sei, ficar muito louco. Você assistiu lúcido ou você assistiu com alguma coisa na cabeça? Então, eu já assisti esse filme várias vezes. Na segunda vez eu assisti meio chapado e, tipo, foi, tipo assim, logo no primeiro momento ali do filme tem uma hora que o cara viaja e começa essa psicodelia, né? Eu tive a sensação de estar vendo aquilo, sei lá, 3 horas. Daí eu desliguei o filme e fui dormir. Você tava chapado de quê? Você pode falar? De maconha mesmo. Fumou o banza, Ô, Matheus, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse Enter the Void, o pessoal, eu vi que na internet tem muita gente que confunde. Tem um filme de 2016 que chama Void, que não tem nada a ver, você sabia disso? Não sabia. O filme que a gente tá falando hoje é o Enter the Void de 2012. O povo não pode confundir, porque senão eles não vão entender nada. É Enter the Void de 2012. É 2009, não? Que eu saiba, 2012. Fica essa dúvida aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse Enter the Void, ele é de que país que é esse filme? Parece que é no Japão, né? Assim, a gente vê muita gente japonesa, Caralho, Matheus, você é o pior crítico de cinema do mundo, cara. Você não sabe porra nenhuma, cara. É porque também pode ser na Coreia do Sul, porque a quantidade que... Não, eu sei que é no Japão, porque lá escreve que é no Japão. Mas esse diretor o quê? Você não sabe, vamos supor, os atores são de que país? Você não sabe? Eu não sei. Pode falar a verdade. Eu não faço ideia. Eu sei, olha pra você ver, eu fiz só pra testar, você logo na capa lá aparece, é um filme canadense. Bacana. Só ator desconhecido. E o filme ele começa com uma perspectiva em primeiro... Não! Eu acho que o filme praticamente inteiro, se não inteiro, ele é na primeira pessoa o filme, não é? Ele é em primeira pessoa, exatamente. E é engraçado que se você não prestar atenção, você acaba achando que é em terceira, né? Aí fica aí um negócio um pouco mais... Pra te pegar mesmo, se você não estiver prestando atenção, você perde a essência do filme, que tá justamente no fato do cara assistir os acontecimentos, né? Ele é um filme bem parado. O ouvinte que estiver achando que vai ver alguma coisa... Só o comecinho ele é meio agitadinho. Uhum. Aquela cena inicial... Vamos começar então, vamos falar pros ouvintes aí. Apesar que essa crítica aqui vai ser rápida, porque o filme não tem muito o que falar, não. Vamos... fala. Apesar do filme ter quase 3 horas, assim, a história dele é rápida. Eu acho que ele é tão longo somente porque... Tem, assim, muito a questão da psicodelia que fica... Aqueles negócios pra brisar lá. Você acha que eu sou bobo? Inclusive, se algum ouvinte tiver aquela doença lá que as crianças que assistiram Pokémon... epilepsia. Isso. Não é recomendado, é muito briga. Mas na hora eu pensei, cara, o Matheus deve achar que eu sou muito bobo. Porque o Matheus mandou eu assistir um filme... Os caras põem uma luz e fica piscando. Pô, cara, você acha que o cara lúcido vai desligar isso aí? Vai falar, que porra de filme que é isso aqui, rapaz? Aquele é filme pra você assistir chapado. Você tem que chapar e aí você assiste o filme. Deixa eu falar uma coisa pra você. O filme começa, então é em primeira pessoa. É um cara que... o filme começa no apartamento. O apartamento morava um rapaz com a irmã dele. E o rapaz, ele tava lá no apartamento com a irmã dele sai pra trabalhar. Aí, ele pega, arranca parece tipo um cachimbo, lembra bastante cachimbo de crack. Aí ele mete fogo naquele cachimbo, escondido da irmã dele. Tanto é que a irmã dele fala que ele é drogado, ele fala, não sou drogado, não sei o que.
Aí ele vai, senta fogo na bomba e manda pra dentro. E aí o filme começa a primeira brisa, deve ser uns 15 minutos com uma tela piscando, umas loucuras assim. Eu admito que deu uma pulada porque fica chato, né? Nesse começo de filme é legal perceber umas coisas que, tipo, o filme ele tenta te situar, mesmo você não conhecendo o nome dos personagens e quase nada, e isso encoraja a pessoa a assistir uma segunda vez, porque os atores no diálogo, uma dica de alguma coisa que tá sendo, tipo, o cara fala a questão lá de um terceiro personagem que a gente não conhecia, e depois ele cita mais um acontecimento, enfim, os personagens tentam te situar no contexto deles, como se ninguém estivesse assistindo, como se não tem aquele compromisso com a plateia, mas mesmo assim conseguem colocar a gente no mundo deles, sabe? Você teve essa sensação? Tive. Na verdade, antes de tudo, o que tem que ser falado é que o filme, a intenção dele visual é ser chamativo nas cores. Tudo nele é chamativo. Uhum. O crédito, a introdução do filme já é uma loucura total, cara. É trocentos logo piscando, uns 5 minutos de logo piscando na sua cara. Aquilo ali você já vai dando uma brisada violenta, né? E aí depois é aquilo que você falou, o filme ele entra já na loucura, sem você entender nada, aí você tem que ir pescando, do jeito que você falou, eles vão jogando umas pistas ali, a irmã dele falou, ó, cuidado com esse Carlos aí, é Carlos mesmo, né? Falei certo, né? É Carlos, né? O Carlos é o cabeludo... Não, esse é o Alex. Cuidado com esse Alex, que ele é nóia, ele não é amigo seu não. Aí o cara vai, o principal, então, ele tava no apartamento. Aí a irmã dele saiu pra trabalhar, ele sentou fogo na bomba, mandou pra cabeça. Uhum. Aí ele ficou chapado. Aí, Matheus, um rapaz liga pra ele e pega e fala assim, ó, eu preciso que você venha aqui e você traga droga aqui pra mim no Void. Sim. O Void, você traz aqui pra mim no Void, que era um bar. Você traz a droga aqui pra mim. Aí o cara, aí o principal pega e tenta levantar todo chapado. Aí tem uma cena interessante do banheiro, né, que a gente vê a cara dele pela primeira vez, porque a gente só vê o ator principal quando ele se defronta no espelho. E aí... Nesse momento que a gente vê ele pela vez, já deve ter, sei lá, uns 10 minutos de filme, né? Ah, mais, hein, cara, mais. Se tiver chapado, tem 4 horas. Aí o que aconteceu, Matheus? Aí ele pegou e tava lá jogando água no rosto porque tá tentando melhorar, porque ele tava chapado e ele tinha que levar a droga lá no Void. Aí nisso começa a tocar a campainha dele. Aí ele vai e abre a porta e é esse tal de Alex. Esse Alex era um nóia, drogadão. Só que ele era um drogado, mas não era drogado doidão. Não, ele é até doidão. Ele é um cara assim com negócio de transcender, de sair do corpo, usar cogumelo, viajar. Ele é pintor, ele é artista. Aqui no Brasil seria esses militantes de esquerda que a gente tem aqui, xarope. E nessa hora que ele chega, ele fala sobre um livro que o filme ele se baseia nesse livro, né? Que é o livro... Puta merda, o filme inteiro é disso aí, o filme todo é a respeito desse livro. Então, aí... É o livro tibetano. Livro tibetano dos mortos. Isso. E então estão lá conversando e surge esse papo do livro. E o que o cara fala do livro, que a experiência que é relatada no livro, porque assim, o Alex ele emprestou o livro pro personagem principal, se eu não me engano o nome dele é Oscar. E o Oscar não entendeu direito o livro e pede pro Alex explicar, né? E quando ele começa a explicar, ele fala sobre depois que a gente morre, o que acontece, segundo o livro. E é engraçado porque se assistindo na primeira vez, você fica tipo... tá bom, eu não sei o que eu faço com essa informação. Mas depois que você assiste pela segunda vez, você vê que ele narra exatamente tudo o que vai acontecer no filme. Ele narrou o filme inteiro ali, num diálogo de 5 minutos. Ele começa a explicar que
Quando você... Como é que era o negócio? Quando você morre, segundo os tibetanos, você vai fazer uma viagem, que você vai ver o seu corpo, e depois você vai ver toda a sua história até o momento que você morreu, não é isso? Esse é um dos motivos do filme ser tão longo também. A primeira 1h30 é a história do Oscar, desde quando ele nasceu até quando Não, mas pera, você tá dando spoiler, calma. Opa. Vamos por parte. Aí beleza, aí o Alex chegou lá no apartamento, trocaram uma ideia sobre o livro e tal, aí ele tomou uma água e tal. Aí o que o principal fez, o Oscar? O Oscar é o personagem principal. Aí falou assim, não, eu tenho que levar essa droga lá no Void. Você vem comigo? Aí o Alex falou, vou, mas eu vou ficar de longe vou só com companhia. Aí eles vão andando eles descem uma escada. O visual do filme é muito bonito, né? O visual do filme é uma coisa à parte. Ele parece uma Tóquio assim. Mas eu não sei, porque eu sou pobrão, eu nunca vou em Tóquio, mas parece que é uma Tóquio assim mais futurista, será que não? Ou será que é impressão minha? Eu tive uma sensação assim, de um ambiente saturado, de uma coisa poluída. Assim, eu não sei se Tóquio é assim de verdade. Tudo tem luz de neon, tudo forte, uma luz piscante forte, né? Um tom de vermelho, rosa, alguma coisa assim que não dá um descanso pra vista, né? E o filme inteiro, a intenção dele fica fazendo isso o filme inteiro. A intenção do filme é sempre ser uma cor forte, piscando, e neon, o filme inteiro é isso aí. Aí eles vão andando nas ruas de Tóquio, tudo em primeira pessoa. Aí ele vai conversando, trocando a ideia com o tal do Alex. Aí o Alex fala que tá interessado na irmã dele, do Oscar, que é o personagem principal. O que mais? Aí, tem mais alguma coisa importante? Não, nessa parte não, até eles chegarem no Void. Aí ele chega no Void, o Alex fala, ó, você vai lá, eu vou esperar você aqui. Você pode entrar lá. Ah, tem uma coisa importante sim. Aí o Oscar contou pro Alex que esse rapaz que ele tá indo levar droga, ele tinha comido a mãe dele. Isso, e aí tá uma daquelas coisas que eu falei do filme jogar alguns pontinhos pra gente poder pegar, né, pra gente poder se situar. Então essa questão aí do cara ter comido a mãe do cara que pediu a droga, assim, é um divisor de águas no filme, por causa que isso aconteceu, que acontece muita coisa. A gente vai discutir isso aí, mas aí, então ele pega e falou, ó, eu comi a mãe vou chamar ele de Noia. Victor. Eu comi a... Victor. Eu comi... mas se ficar falando muito nome que os ouvintes não vão entender, mas é isso mesmo. Então, o Oscar, que é o personagem principal, comeu a mãe do cara que ele tava indo levar a droga. E ele falou que ficou uma situação muito chata, ficou um clima chato. Aí ele chega lá no Void, aí o Alex fala, ó, não, você pode entrar lá, entrega a droga lá, eu vou ficar aqui de fora. Aí o Oscar sobe a escada e chega lá, era um barzinho pequenininho, tudo escuro, uma japonesada lá e o Victor, que era o cara que queria pegar a droga, esperando. Aí nisso, o Oscar senta na mesa e aí o Victor tá com a cara triste, não é isso, Matheus? Exatamente. E aí que ele revela que era uma emboscada pra pegar o cara, que tava com uma quantidade muito grande de droga, que não fala qual que é, mas eu acho que era êxtase. E assim que o cara percebe que era uma emboscada e que a polícia tá vindo pegar ele corre pro banheiro pra jogar a droga fora. Porque no Japão, a droga é pena de morte, mano. Pena de morte. E assim que ele entra no banheiro, os policiais começam a bater na porta, a gritar com ele, e ele fica desesperado, deixa cair um tanto de comprimido pro chão e a descarga não funciona. E ele começa a gritar que ia ligar pra embaixada e as coisas assim. Então uma hora parece que ele é tão desesperado que ele grita que tem uma arma, né? E que vai atirar. E então os policiais, assim, pra se defender, porque não tinha como saber se ele tinha ou não tinha mesmo, atiram nele. E é aí que começa a viagem do filme, né? Porque aí conforme o filme, o livro tibetano, ele vai viajando pela história do rapaz, primeiro ele começa viajando o começo, ele vai lá perto da irmã dele, em forma de espírito,
Mas não é um espírito visível, ouvinte, é tudo em primeira pessoa. Imagina como se ele estivesse vendo com uma câmera de cima, só isso. O filme inteiro é isso, você vai ficar vendo a câmera por cima. Aí ele vai lá, aí a gente descobre que a irmã dele trabalha na zona. Aham. E nesse exato momento que ele tá morrendo, aliás, que ele tá morto, que ele tá apodrecendo no banheiro lá, ela tá dando pro cafetão dela, né? Que é o Mário. Aham, aquele que tipo... Brincadeira. Mas... Aí ela tava lá sentando na tora do Mário. Inclusive o filme mostra as coisas, né? Mostra ela pegando no negocinho lá, porque é japonês, né? Aí pega lá no brinquedinho e fica lá balançando, depois ela vai... Rapaz do céu, o filme ele é explícito mesmo. Aham. Aí ele tá lá. Pera aí, Matheus. Aí, agora sim. É que deu um erro aí. Aí, Matheus, ela tava lá. Enquanto ela tava sentando na tora, o Alex, burrão, ouviu o tiro no bar. E em vez do burro vazar fora, ele correu pra perto do bar e ficou falando: Cadê o fulano? Cadê o fulano? Aí o Vitor, que tava sendo preso. Porque o Vitor ajudou, mas tava sendo preso também. Aí o Vitor pegou e falou assim: mataram ele. Aí a polícia sacou que o Alex sabia. Que tinha alguma coisa a ver. E começou a correr atrás dele. Não é isso? Aham, daí ele foge e liga pra irmã do Oscar. Do Oscar, é. Que não atendeu justamente por estar dando pro cafetão. Tava bimbando, isso. E assim que ela acaba de dar e termina tudo lá, ela ouve a mensagem e descobre que o irmão morreu, né? E ela começa a chorar, fica meio mal lá. Enquanto isso, a gente tá vendo tudo na perspectiva do Oscar, que tá morto. É como se a gente tivesse com a visão dele, né? E nisso o Alex teve que morar na rua, porque ele não podia voltar pro apartamento mais. Tanto é que o filme mostra ele acendendo uma fogueira, porque tava frio, Tóquio, é frio pra burro. Ele acendeu uma fogueira numa lata de tinta pra esquentar, porque ele teve que morar na rua, porque ele não podia mais voltar pro apartamento. Uhum. E a polícia tava grampeando o telefone dele, porque depois mais pra frente ele fala isso: não liga pra mim porque o meu celular tá grampeado. Ele até pede uma jaqueta nessa hora, porque tava passando frio. É. Enfim, ele passa o filme todo agido depois disso, né? Porque não tem como voltar. E a gente acompanha a vida do Oscar do começo até o fim. Do começo até o fim, sim. E a gente percebe, assim, que desde criança ele era meio apático. Você percebeu isso também? Ele era uma criança meio fria, assim, que não esboçava muita reação. E ele foi crescendo com esse... Aquela relação com a irmã dele beira uma coisa meio incestuosa, né? Sim, eu pensei nisso, mas eu acho que só por parte dela. Mas eu acho que ele não come ela não, mas, por exemplo, ele fica vendo ela pelada, o que é isso, imagina? Tá louco, bicho? E, tipo, eu acho que isso também tem a ver com a proximidade que eles cresceram, porque no filme mostra que o acidente dos pais dele, assim, logo quando eles eram crianças, os pais deles morreram bem na frente dele, então eles ficaram meio juntos, até demais, né? Tanto que eles fizeram uma promessa lá de sangue, de nunca se separar, que acaba não sendo cumprido ao longo do filme. E, assim, eu acho que... Porque quando o caminhão bateu no carro e morreu os pais deles, a avó falou que ia ficar, mas a avó tava doente e não aguentou ficar com os dois. Aí doou pro orfanato. Só que um orfanato ficou com um e o outro orfanato ficou com o outro. Então eles se separaram pelos orfanatos. Exatamente. E então eles só vão, assim, se encontrar de novo depois da adolescência, quando eles estão mais ou menos adultos, que é quando o Oscar já tinha se mudado pro Japão. Não fala por que ele se mudou pro Japão, nem como ou quando, mas ele aparece lá. E depois ele tenta trazer a irmã dele pra lá também, né, por influência dos amigos. E também porque ele tinha aquele pacto com ela, então era interessante pra ele manter a única família, assim, perto, né. Aí, o Matheus, ele pega e... Mas aí você tá pulando, você tá dando um pulo grande, pera aí. Ele tinha... Porque é o seguinte, a irmã dele separou dele. E ele queria que ela fosse morar. Uhum. Só que pra ele conseguir a grana pra trazer ela, ele teve que entrar num submundo do crime, do tráfico. Ah, sim. Aonde ele ia conseguir o dinheiro pra pagar a passagem da irmã dele. Sim.
E isso, quem ajudou ele foi esse Alex, o Alex que tava morando na rua. Porque o Alex conhecia um rapaz que era eu vou usar a palavra aqui, um viadão, né? Gayzão mesmo, e era gay e ele era gay que ele gostava de drogar os outros e comer o rabo da turma lá no apartamento. Tanto é que no filme o Alex falou, ó, você não bebe nada, porque se você beber alguma coisa, você tá correndo o risco de se acordar com o negócio dele na boca. Aí ele pega e fala assim, que ia apresentar o traficante gay e que ele ia arrumar as coisas. Aí eles chegam lá, aí quando eles vão no apartamento, inclusive tem um cara, no começo já, tem um cara dopado que tava sentado no sofá, provavelmente já que o gay já dopou ele pra comer ele. Provavelmente aquele cara lá já tava daquele jeito. E aí ele compra a primeira dose. Aí, ô Matheus, aí ele compra a primeira dose e aí ele começou a vender com a ajuda desse Vitor. Esse Vitor que fudeu ele combinou com o Vitor que esse Oscar ia lá na casa do cara e buscava a droga. Aí eles iam numa balada e na balada o Oscar repassava a droga pro Vitor e eles dividiam o lucro 50-50. E essa amizade deles aí que foi formando acabou fazendo o Oscar ir na casa do Vitor. E aí que a merda acontece, porque a mãe do cara era uma ex-prostituta também, né? Daquelas dançarinas lá. E acaba se oferecendo pro cara em troca de dinheiro, né? E o cara precisando de dinheiro pra trazer a irmã dele dos Estados Unidos, do Canadá, que seja, acaba aceitando e acaba o Vitor percebendo isso aí, né? Que o cara tava comendo a mãe dele. Aí tem as cenas sexuais do filme, que é tudo em primeira pessoa. Aí mostra que ele bimbua a mãe do Vitor. Aí tem um dia... Não, mas pera aí, Matheus. Aí eu acho que é isso mesmo que você falou. Porque aí tem um dia que ele vai na casa do Vitor e começa a passar a mão na mãe dele. Aí ele pegou e ficou puto com aquilo. Falou, mas que é isso? Você tá comendo a minha mãe? Aí o cara pegou, fotou. Aí o Vitor ficou puto e saiu andando. Aí saiu correndo. Aí parece que eu vi um carro de polícia. Aí parece que a polícia pegou ele, não foi isso, Matheus? Essa parte eu não lembro bem. Eu sei que aparentemente pro Oscar terminou ali. O cara comeu a mãe dele, o outro ficou puto, foi embora. E pra ele tinha terminado ali, tanto que ele foi inocente levar a droga lá no Voyager. E aí, Matheus, aí deixa o resto pro ouvinte descobrir sobre o filme, mas é um filme muito bom, né, Matheus? Um filme muito bom que você pode assistir tanto chapado quanto sóbrio, mas... mas tem que ser chapado, porque olha, eu assisti lúcido, ouvintes. A experiência é meio, sei lá, eu acho que é melhor você chapar o globo aí de alguma coisa, toma uma pinga barata aí e assiste que você vai ter uma outra experiência. Fica a seu critério, ouvinte. É isso aí, você tem mais alguma coisa importante pra dizer, Matheus? Então, eu acho que vale a pena dar uma lida antes no livro Tibetano dos Mortos, que caso eu goste mesmo do filme, aliás, então depois, né, ler depois que assistir, porque meio que complementa um pouco. Eu li superficialmente e, assim, é uma leitura agradável, é uma coisa que tem a ver com o filme e que, assim, é um livro pequeno, você não vai perder você vai perder algumas horas, mas assim, de informação complementar, eu acho que vale a pena. É isso aí. Matheus, você vai voltar no terceiro bloco. Você falou que você tem uma história muito boa pra contar. Eu quero ouvir, porque parece que a história vai ser massa aí. Tá bom? Beleza.
Bom, gente, tamo aí. Vamos falar com a segunda pessoa. Tem um rapaz que tava me procurando. Diz que ele é professor. Ele vai aí agora... Não, se o povo gostar, ele vai voltar. Apesar que eu acho que ele vai voltar em breve, mesmo se o povo não gostar, porque vai ter um projeto que nós vamos fazer. Em breve vai vir coisa boa aí pra frente, viu, ouvintes? Vocês não sabem o quanto eu valorizo vocês. Vai vir um projetinho aí, nada muito grande. Mas nós vamos fazer aí em breve um programa. Vão ser programas temáticos, onde a gente vai trazer coisa boa aí pra vocês. Coisa bacana, tá? Nós vamos estar trazendo coisa legal aí. E esse rapaz que vai conversar hoje, ele vai ajudar em um desses programas especiais. Nós vamos ter especiais aqui. Além de todos os especiais que vocês já têm aí, nós vamos trazer mais especial pra vocês aí, ouvintes do Sociedade Primitiva. Depois vocês falam ainda que eu sou um filho da puta, que eu não valho nada. E vocês ainda ficam falando aí na internet aí que eu sou um filho da puta, que eu sou mau caráter. E eu faço as coisas especial pra vocês. Vão lá pedir pros outros fazer especial pra vocês. Ninguém faz aqui no Sociedade Primitiva. Eu agradeço você por ouvir. E eu já comunico vocês. Em breve vai vir uma série de programas especiais aí pra vocês ouvirem, tá? Hoje nós vamos também, agora nós vamos conversar aí com ele, que vai voltar aí no futuro. E hoje nós vamos bater um papo aí. Ele que é o professor aí, professor Ratão do Banhado. Fala, professor Ratão. Daí, Hernani, beleza? Obrigado pelo convite aí. E vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Um assunto que tá no momento aí, né? Ratão, deixa eu te falar uma coisa. Você falou pra mim que você... o tema é interessante porque tá pra vir as eleições. Eu sei que agora vai ter ouvinte nervoso, gritando, girando coisa pro alto. Eu sei que vocês já ouvem político o dia inteiro, ouvintes, mas hoje não vai ser Bolsonaro contra Mortadela, não. Fica sossegado. Hoje nós vamos ter um outro bate-papo, uma outra abordagem aí. Mas vai deixar vocês putos também. Vocês vão ficar bravos. Você falou pra mim que você entende muito do assunto sobre urnas eletrônicas. E você falou que você estudou muito sobre as urnas. Muito se questiona sobre se as urnas da Smartmatic são confiáveis. Para começar, a questão da urna, antes da urna era o voto de cédula. Inclusive tem uma situação interessante que eu não sei se... isso aí provavelmente você sabe, né, Razão? Que tem um vídeo no YouTube. Os ouvintes que quiserem podem pesquisar. Antes das urnas eletrônicas, era nas cédulas. E tem uma passagem interessante que tem no YouTube, aonde o Silvio Santos, viu, professor Ratão? O Silvio Santos, na hora que quando ele candidatou a presidente, as cédulas já estavam prontas e não tinha o nome do Silvio Santos. Ele teve que fazer um acordo que o povo tinha que colocar um outro número que não estava escrito Silvio Santos. Me lembro. Pra votar nele. Me lembro. E quer dizer, olha como é que era curiosa a política antes das urnas, né? Das urnas eletrônicas, né, ô professor? Mas se tu for ver, naquela época era até melhor, né? Porque acontece que o Silvio Santos, naquela época, ele entrou aos 48 do segundo tempo. Depois de ter publicamente dito que não ia entrar nas eleições, ele mudou de ideia, aos 48 do segundo tempo entrou, aí não dava mais tempo, então ele trocou de lugar com outro cara, e lá tinha um monte na época ali, nas primeiras eleições de 89, tinha uma cacetada de candidatos, então ele entrou no lugar desse cara e pegou o nome, deve ter comprado o cara lá, a posição ali pra concorrer, entrou o nome do cara. Só que depois ele viu que ia ser muito complexo de pessoas pegar e... vou votar no Silvio Santos, botar o nome de outra pessoa ali, e aí ele acabou vazando de novo da disputa. Talvez por esse motivo, ou talvez por pressão política e tal. Né? Mas curioso, ganhar, né, ô Ratão? Ganhava. Não, o fenômeno... o fenômeno que a gente vê hoje, por exemplo, com Bolsonaro, nos aeroportos e tal, tinha um fenômeno igual, até maior com o Silvio Santos. Tem até se for procurar aí na internet para ver coisas da época, assim, vai ver, por exemplo, o Silvio Santos com milhões de pessoas na rua, milhares de pessoas na rua, e ele fazendo campanha e tal. E nenhum outro tinha isso. E ele ganhava fácil, né? Eu suponho que ganhava, cara, porque ele também os caras... naquela época o negócio era mais honesto, tá ligado? O sistema eleitoral era mais honesto, não tinha ninguém puxando por nenhum lado. Então também pesava muito o fato do Silvio Santos ser dono de uma televisão e os outros não poderem ser dono de televisão.
Então eles parece que conseguiram algumas manobras para impugnar o Silvio Santos, entendeu? O Silvio Santos teria que largar o que ele tinha, alguma coisa assim. Aí ele acabou vazando da campanha mesmo e ficou aí com a TV. Outra história pitoresca sobre a época dos votos de cédula. A minha mãe trabalhou como mesária e ela relata que em diversas cédulas, viu, Ratão? O povo, na hora que ia votar, escrevia um bilhete. Aí ela falou assim que cansou de ver isso aí. Por exemplo, no voto lá assim, tô votando nesse porque é o que tem, vai todo mundo tomar no cu. Lança uns bilhetes assim, entendeu? Não, Quer dizer, o cara usava como fonte de expressão, né? Sim, porque o cara podia escrever o que ele quisesse, né? Então os caras votavam em pessoas que não estavam concorrendo também, né? E também votavam em macaco. Por exemplo, eu não me lembro o nome do macaco, sei lá, vamos dar um exemplo, macaco Tião. Tinha um macaco lá que era lá do Rio de Janeiro, lá do zoológico do Rio de Janeiro, que era um macaco famoso, e o cara tinha, tipo, milhares de... O que a galera hoje deposita no Tiririca, a galera botava no macaco, entendeu? Botava no negócio. Uma coisa curiosa é o seguinte, houve uma eleição no século XIX, final do século XVIII para o XIX, final do século XIX, onde o Dom Pedro II teve uma votação para presidente dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Porque ele fez uma viagem para os Estados Unidos, ele era muito famoso, era muito reconhecido como um dos melhores top 3 imperadores do mundo, né? E também era muito bem quisto e tal. E aí teve votos para Dom Pedro II para a presidência dos Estados Unidos. Em alguns estados lá. Sim, curioso. E parece que cerca de 5 mil votos, uma coisa assim. E era por admiração, não era por zoeira, entendeu? Porque tem uns casos curiosos. Depois, um outro dia, a gente pode fazer um programa sobre o Império Brasileiro e conversar sobre isso. Mas tem umas questões curiosas, assim, da viagem do Dom Pedro parte da família imperial lá para os Estados Unidos lá. Coisas assim até dele estar andando, ele tá andando, atravessando os Estados Unidos no trem, e aí os índios pararem o trem para falar com ele lá e pedir para ele intervir em algumas ações com o presidente dos Estados Unidos, umas situações entre os índios e os brancos, no caso, né? Então é umas coisas bem interessantes. Mas aí voltando, Ratão, aí quer dizer o seguinte, a urna eletrônica, que ano que ela foi implementada no Brasil? Cara, assim, vou falar de cabeça as coisas aqui, porque os dados aqui, datas, essas coisas eu não tenho mais de cabeça, tá? Mas assim, eu votei na primeira eleição que eu votei, foi a primeira de urnas eletrônicas também. Se eu não me engano, foi a segunda eleição do Fernando Henrique Cardoso. Foi os primeiros testes da urna, ela não foi ela estava em Mas teste. eu ia palpitar isso mesmo, 98. Foi a eleição, o 98, deixa eu ver. O Lula assumiu em 2000 ou 2002? Não, 2002. Então foi 98, foi a eleição 98, foi a primeira que eu votei. Então, eu tava suspeitando que era 98 não. Aí, quer dizer o seguinte, que aí a urna eletrônica chegou em 98. De 98 até agora, nenhum país sério colocou essa merda dessa urna Smartmatic que nós temos aqui no país deles. Eu acho que isso já é um recado, será que não? Não, assim, inclusive, cara, o voto em urnas eletrônicas, da forma que é feito no Brasil, ele é proibido, por exemplo, na Alemanha, ele é proibido pela Suprema Corte por não ser verificável a eleição, né? Daí seria inconstitucional. Então, por exemplo, ele é proibido, por exemplo, ele é inconstitucional na Suprema Corte. Teve casos nos Estados Unidos que a própria Smartmatic, ela foi proibida, né, de alguns estados dos Estados Unidos de atuar porque eles foram pegos fraudando lá. Acho que foi na Califórnia. Foi pego assim, fraudando, e os caras expulsaram a empresa de lá, entendeu? Então, quer dizer, já é uma empresa sem credibilidade nenhuma. Não, o próprio até ano passado, agora eu não me lembro exatamente a data, mas o próprio presidente da Smartmatic disse que as últimas eleições na Venezuela, qual urna foi fraudada. Ele mesmo admitiu, ele tá lá, se não me engano, lá no Reino Unido, né? Ele saiu fora e falou, já abriu a boca, né? Então, o negócio tá foda. A Smartmatic tem urna em que países? Brasil, Venezuela, que mais? Venezuela, cara.
E aí tem alguns... É só país fudido, ditadura, essas merdas, né, cara? Mas, assim, basicamente, o Brasil é o único que tá com esse modelo da forma que a gente tá experimentando aqui, que é tipo assim, ó, tá aqui a urna e não tem verificação. É só a urna. Então tu tem que confiar no que os caras te disserem que vai acontecer. É só o Brasil. Mas por que você falou pra mim, Ratão, que você, vamos supor assim, que a urna é muito frágil? Como é que você chegou nessa conclusão? Cara, assim, ó, primeiramente é o seguinte, tá, cara? Tem uma frase clássica do Stalin que quem ganha eleição não é quem tem mais votos, é quem decide, a vitória na eleição é quem conta os votos, não quem vota, entendeu? Então, assim, o que ele quis dizer é o seguinte, ó, pode ter um candidato com mais votos e quem vai contar e vai dizer quem vai dizer quem venceu é quem contou, e essa pessoa vai decidir as eleições, né? Então é o seguinte, não importa, cara, se a tecnologia da urna ela é ultra avançada ou ela é uma tecnologia antiga, se ela pode ser invadida ou se não pode. Isso é o de menos, isso é irrelevante. Isso até é uma forma de desviar da discussão real. A discussão real é a seguinte, é que a forma que é feito o sistema, não o sistema técnico, mas o sistema eleitoral, ela não tem a garantia da verificação, não pode recontar os votos, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer uma analogia que eu gosto de explicar para pessoas, assim, que às vezes as pessoas não pegam porque a mídia, ela faz muitos sinais trocados e as pessoas ficam confusas sobre o assunto. Assim, ó, a analogia correta para dizer o que é a urna, a eleição no Brasil, nem a urna é só um termo, a urna, mas a eleição é a urna, depois é a contagem, depois é a transmissão, depois é o aviso, depois é o sistema. Então, assim, ó, a eleição no Brasil é o seguinte, ó, é análogo, por exemplo, 5 pessoas numa mesa, tá? Eu, tu, mais 3 ouvintes, e aí a gente tem 1 milhão no meio da mesa. Daí a gente fala assim, vamos votar para ver quem é que vai ficar com esse 1 milhão de reais. Aí a gente escreve num papel o nome da pessoa entre nós 5 que vai ganhar esse 1 milhão. Aí depois de escrever no papel a gente coloca numa urna. Aí eu tô participando da eleição, sou interessado, tô participando da eleição, eu pego essa urna, me tranco no banheiro e vou contar os votos. Aí eu saio e aviso pra vocês, ó galera, ganhei. Aí vocês vão falar assim, tá, mas espera aí, tu ganhou, porra, deixa eu ver os votos aí, eu quero contar. E fala assim, não, botei fogo nos votos. Então você tem que acreditar em mim. Aí pega 1 milhão e vou embora. Então basicamente é isso. Hoje a eleição no Brasil é isso aí. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Os caras lá no TSE vão dizer assim, ganhou o fulano, e ninguém vai poder verificar se realmente ganhou o fulano. E é inquestionável. Então não importa se a urna... É inquestionável. E aí o que acontece? Como isso é uma coisa... é uma coisa difícil de engolir, isso depende também que a mídia faça o trabalho de validação disso. Então, por exemplo, tu vai pegar os caras lá, tu vai entrar no YouTube, aí vai estar os caras na Rádio Jovem Pan lá comentando o resultado das eleições. O Haddad ganhou as eleições por 1% a mais, por exemplo. Vai estar no chat lá, todo mundo assim, fraude, os caras não vão ler, não vão falar. Aí tu vai ligar na Globo, os caras vão estar falando normalmente, como se nada tivesse acontecido, ninguém vai questionar como as coisas aconteceram. E aí vai passando, vai, leva com a barriga, e aí foi. Então é a questão e a validação, então, da questão assim na mídia. Então hoje é análogo, então não importa, cara, essa tecnologia pode ser invadida, o hacker pode entrar, isso é indiferente, entendeu? A questão é que não tem como recontar. Não tem como nem saber, por exemplo, assim, vamos supor, tá? Tu tem uma sessão. A sessão numa capital, tá? Essa sessão pode atender, em média, de 300 a 1.000 pessoas, por exemplo, em São Paulo. Aí, vamos supor que as 1.000 pessoas vão lá e votam Bolsonaro. 900 pessoas votam no Bolsonaro, das 1.000, que vão votar naquela urna. 900 votam no Bolsonaro e 100 pessoas votam nos outros. Em branco, nulo e nos outros. Quando terminar a sessão, a urna vai imprimir ali, eles vão ligar numa impressora e a urna vai imprimir um relatório da totalização dos votos. Então vai estar o seguinte assim, fulaninho teve tanto, ciclaninho teve não sei quantos, tal. Nesse relatório aqui já vai sair, por exemplo, tu teve 900 votos pro Bolsonaro, já vai sair ali, por exemplo, Bolsonaro teve 400 votos, Haddad teve 600,
E aí tu já não tem como comprovar se teve mesmo. Porque tu não tem como juntar as 1.000 pessoas e as pessoas dizerem, não, eu votei no fulano, eu votei no ciclano. Porque os próprios caras do TSE podem dizer, não, as pessoas agora trocaram, sabe? E daí fica por essas. Mas aí o Bolsonaro foi e votou uma proposta que ia ter o voto impresso, só que caiu. O que era a proposta dele? A proposta do Bolsonaro era a seguinte, tá? Isso foi uma coisa até curiosa, assim, porque o pessoal, quando o Bolsonaro sugeriu isso aí, ele pegou um projeto que estava rodando, tá? Na Câmara, não era o primeiro projeto que existia sobre urnas eletrônicas com voto impresso, tá? Isso, inclusive, teve uma época que passou pela mesa do Lula para aprovar, quando o Lula era presidente, a adição da impressão do voto, e o Lula cancelou. Ah, não, isso aqui não. Aí você já vê que é malandragem. Claro, é óbvio. E só por o fato de, por exemplo, na mídia, tu liga ali na Rádio Jovem Pan, 3 em 1 lá, e ninguém tá comentando sobre o assunto, já sabe que tem treta, né? Porque não existe nada mais importante nessas eleições do que o fato de tu não poder contar a porra dos votos. Porra, caralho, eu não tinha pensado nisso. Puta que pariu, Ratão. Você tem toda a razão. Essa é a coisa mais importante. É mais importante que a proposta do cara. Porque não adianta nada ter proposta se o negócio lá alterar. Esse é o assunto mais sério de todos, cara. Olha, Hernani, na verdade, o que tá rolando é um circo, entendeu? A gente tá assistindo um circo. Caralho, é um circo, cara. Um fingimento. Claro, isso é tudo uma porra de um fingimento, e aí no final eles vão lá e vão validar o que eles quiserem, e a gente vai sentar na trolha. Caralho, cara, eu não tinha pensado por essa hora. Mas dá uma depressão pensar assim, cara. Ah, cara, velho, é realmente depressão, velho. Porque assim, isso porque tu sabe agora, aqui, ó, do dia 19/9, tá? Eu sei disso já faz desde 2013. Mas deixa eu falar agora pra você, Ratão, mas eu tudo bem, eu respeito, eu entendi o que você quis dizer, e eu entendo que você tá certo, mas aí eu vou continuar com o meu teatrinho aqui, cara, eu vou votar lá, tô fazendo, deixa eu acreditar na minha fantasia, cara, tô feliz, assim. Meu, a frase aquela, ignorância é uma bênção, vem disso, cara, porque é melhor tu não saber essas paradas. O cara que não sabe, o cara é feliz, porque ele vai chegar assim, ganhou o Haddad, ele vai pegar e vai acender um churrasco, ele vai fazer um churrasco. Mas, Ratão, tem um porém aí na sua história. Tem um porém na sua história que você tem que botar na conta aí. Você e os ouvintes tem que ponderar um detalhe. Pelo que eu tô vendo, eleitor do Haddad eu vi pouquíssimo, eleitor do Ciro Gomes, pelo menos aqui, pouquíssimo, Bolsonaro, muitos. Se chegar lá na hora e eles virem com um papo que o Bolsonaro tá com 10, 15%, aí a gente já vai ter certeza que foi roubado, cara. Não, cara, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é o seguinte, ó. O Bolsonaro vai terminar o primeiro turno, o Bolsonaro na frente. Aí depois vai chegar no segundo turno, eles vão subindo o Haddad, e vai chegar assim, ó. Tu vai ligar na Gol, por exemplo, eles vão dizer assim, bom, vamos ver aqui, Haddad tem 41% e o Bolsonaro tem 39%. Ou o Bolsonaro tem 40% e o Haddad tem 41%. Ah, eles vão roubar, sim? Entendeu? Claro, porque assim, ó, já houve fraude na última eleição. Isso aí já é 100% certo. Existe um sistema, cara, que é um algoritmo. Aqui, se eu for explicar, é uma coisa muito complexa, mas é um algoritmo matemático que ele identifica em sequências numéricas padrões antinaturais. Então, por exemplo, assim, ele identifica se uma coisa foi feita manualmente, entendeu? Por exemplo, se tu for escrever por exemplo, assim, números aleatórios, já tentou escrever senhas, por exemplo? Vou fazer um número aqui. Quando tu for repetir um número na mão, tu vai ver que tu vai repetir padrões sem querer, sabe? É impossível para um ser humano gerar um número 100% aleatório, sem querer. Ele vai repetir padrões. Por exemplo, sempre tu vai ver assim, vou gerar uma senha aqui, 251, não sei o que, não sei o que. Quando vai repetir várias vezes um número que, se tu fosse aleatório de verdade, esse número não se repetiria. Então existe um cálculo matemático que se o cara pega assim uma sequência numérica, o cara vai lá, o cara vê, isso aqui é um negócio aleatório, isso aqui não é. Uma eleição, cara, é uma coisa extremamente aleatória. As pessoas vão votando e vai vendo voto pra tudo que é lado e tal. A própria eleição no Brasil foi passada por esse sistema, que é um sistema conhecido como antifraude, até bancos usam para ver se arquivos gigantes numéricos não foram mexidos e tal.
E a do Brasil não passou, velho, os números do Brasil de 2014. Tá cheio de padrões que foram colocados manualmente lá, entendeu? Que tipo, são artificiais. Então é aquele negócio. Provavelmente, ninguém sabe como a fraude acontece no Brasil. Por que ninguém sabe? Porque ela pode acontecer de tantas formas que o cara não tem como saber qual forma que os caras vão escolher, entendeu? Na verdade, as formas são ilimitadas. Por exemplo, hoje, eles... como é que eles fazem? Eles fazem um software para a urna, e esse software é uma bíblia, cara. Sei lá, tem 1000 páginas de código. Aí eles pegam o software, essas 1000 páginas, entregam para uma pessoa ficar 20 minutos de um partido olhar aquele código-fonte para dizer se tá certo ou não para eles botar na urna. Isso que é impossível de ler um código, cara, em 1 hora, entendeu? Precisaria de meses estudando um código. Então, assim, ó, já por aí, eles usam só todos os partidos, eles têm acesso ao código da urna por minutos, e tem que depois chegar lá e dar o ok, nós verificamos. Só que é impossível, pode pegar o melhor programador do mundo, que o cara não vai conseguir ler um código tamanho da Bíblia nem se fosse em português, se fosse uma linguagem que, tipo, o próprio português, é impossível tu ler em 10 minutos um negócio gigante, né? Então eles usam isso para validar, por exemplo, o pessoal olhou, os nossos técnicos estão garantindo. O Toffoli, por exemplo, ontem deu uma entrevista. Eu vi, que ele falou que as urnas são totalmente confiáveis. O negócio, cara, tá tão deboche já, os caras chegam a dizer que é mais confiável que a NASA, que é mais confiável que a puta que pariu, sabe? É deboche mesmo, eles já estão tirando a onda com a nossa cara, assim, eles não estão mais nem escondendo mais, sabe? Então eles têm total controle sobre o processo. Então o processo é o seguinte, a fraude pode estar acontecendo tanto ali na urna, como eu falei lá, sai o boletim da urna e já sai com o teu candidato derrotado daí, que eu acho que é o mais provável, tá? E também eles podem na apuração, na hora da apuração eles dão qualquer resultado e foda-se, tá? Eles têm em 2014 aconteceu isso. Eles tinham, o Acre tem um fuso horário diferente do resto dos estados, né? Então, quando termina a apuração nos outros estados, que é 5 horas da tarde, no Acre ainda é 4 da tarde. Então eles seguram os resultados até as 4 da tarde, até às 6 da noite, né? Pra terminar a apuração lá no Acre. Então aconteceu uma coisa assim, no Brasil, o Aécio estava ganhando a eleição, aí 5 horas da tarde pararam de, sei lá, não me lembro qual horário, pararam 1 hora, e aí quando voltou a contar, por causa tem que esperar o Acre, porque senão as pessoas ainda estão indo votar, pode se influenciar pelo resultado da eleição. Esse é o argumento, entendeu? Aí fica um apagão de 1 hora, e aí quando voltou, a Dilma voltou já estava na frente do Aécio na passada, né? Então, tipo, também é aquele negócio, lembra que eu dei a analogia que o cara se tranca no banheiro pra contar os votos? Sim. Então, os caras fazem isso hoje no Brasil. Na última eleição foram, parece que menos de 20 pessoas numa sala, o Toffoli, que era o advogado do PT, né? O Toffoli foi advogado, olha só, o Toffoli, cara, ele foi advogado do PT por anos, depois ele foi advogado da União lá, colocado pelo José Dirceu, e depois foi alçado para ministro do STF, e nas eleições de 2014 ele era o presidente do TSE, ou seja, ele era o cara responsável por contar os votos. Então, o advogado é uma raça do caralho, né, cara? Ele foi indicado pelo Lula, cara, pro STF sem ser juiz. Ele tá lá julgando sem ser juiz. Ele tentou 2 vezes o concurso e rodou, velho. Caralho, por que advogado dá tanto malandro, ô Ratão? Com respeito ao Dr. Jerico, que o Dr. Jerico tem caráter, mas... Caralho, cara, que profissão do caralho, cara. Como dá um 7-1? Eu conheço uns 3, ô Ratão, que não vale nada. E tem um AB. Cara, assim, ó, o advogado não se defende estuprador, viu, Ratão? Defende estuprador, defende traficante. Vale nada, cara, um cara desse. Cara, vou te dizer o seguinte, ó. De toda a galera que eu tô fazendo, eu faço muita apuração, pesquisa eleitoral, assim, em grupos, em recortes sociais diferentes, entendeu? Então tem um recorte que é mulheres advogadas. E, cara, são as que mais votam no Ciro, no Haddad, são as mulheres advogadas, cara. Então, assim,
destoam do resto da população, todos os advogados, cara. São os mais filha da puta mesmo, cara. Que racinha de filha da puta. Foda. Porque, tipo assim, os caras não... eu não sei se é pela quantidade, e aí os filhos da puta estão presentes na população e pela sociedade, se é tão grande, ou se é pela natureza da profissão mesmo, cara. E são um povo que um ego lá no teto, quer ir em lojinha de R$1,99 brigar porque não recebeu um centavo. É um povo ruim, viu? E eles ainda podem virar juiz, né, cara? Então quando eles viram juiz... Deixa eu contar uma pra você, ô Ratão. Escuta isso aqui. Essa história é real, 100% real. Você e os ouvintes, escuta isso aqui. Eu tive uma pessoa que eu conheci aí, que era advogada. E, nossa senhora, mas ela achava Deus aqui na Terra. Me sentava processo no rabo da galera, fazia chilique, gritava, fazia barraco. Aí, Ratão, fizeram isso é sério, Ratão. Fizeram um torneio na cidade, mas ela não teve que pagar nada. Ninguém pagou nada, caralho. Fizeram um torneio, juntaram as empresas lá da cidade e falaram assim, gente, aqui tem tanta coisa, tanta iluminação bonita de Natal, vamos fazer um torneio pra ver quem que tem a casa mais bonita. Porque realmente a cidade lá, tem muita gente que coloca aquelas luzes de Natal bonito, coloca uns Papai Noel de luz de Natal e tal. Fala assim, vamos fazer um torneio aonde as pessoas vão disputar pra ver quem que vai ganhar a casa mais bonita. Aí as 3 casas mais bonitas ganhavam prêmio. A primeira ganha uma televisão, a segunda ganha um rádio, a terceira ganha uma cesta de Natal. Ela não pagou nada pra disputar. Ela não pagou nada. Foi um torneio organizado pelas empresas. O Ratão, você acredita, Ratão e ouvintes, que ela ganhou em terceiro lugar, ganhou uma cesta. Eu lembro disso porque eu tava lá, caralho. O Ratão, ela pegou uma câmera fotográfica, porque na época eu não tinha celular. Ela pegou uma câmera fotográfica, um papel, saiu batendo foto de produto por produto da cesta, anotando quantidade de miligramas que tinha cada produto e a marca, e falou que ia, com esses documentos, contestar a validação do torneio. Ela queria apurar a votação do campeonato. Filha da puta, não. Porque ela não concordava com o prêmio que ela recebeu. Ela queria contestar. A filha da puta entrou, não pagou nada pra participar. Queria processar uma associação de bairro porque não gostou do prêmio que ganhou, o Ratão. Isso aconteceu, Ratão. Isso é real, cara. Não, advogado, cara. Não é coisa de maluco isso que eu tô contando pra você? Cara, é tudo filha da puta, cara. É assim, ó, taxista e advogado, velho. Cara. Dentista também, pior. Vou te contar, viu? Pior. Eu me lembro até falando com um taxista e ele me falou assim, olha, cara, a gente aqui é frustrado nessa... Porque eu já tenho muita história fodida de me fuder com taxista, de me deixar com criança, com bebê no colo, na rua e não querer me atender, uma série de merda. Mas o cara me falou que tipo, todo mundo que não dá certo em alguma coisa vira taxista, entendeu? Então todo mundo frustrado. Isso que eu tenho na família, tem taxista na família. Nossa, taxista também. Ainda bem que veio o Uber pra botar no rabo deles também, porque estava demais da conta. Punha o preço aonde queria. Não, era uma putaria. Continua sendo uma putaria, os caras tão bravos e os caras estão ainda tentando impor a putaria pra nós de novo. Mas antes do Uber, Ratão, era assim. Não, você quer que eu te levo lá? É sem conto. Ô louco, não tem sem conto. Ah, então não levo, acabou. Deixa eu pegar outro cliente. Sim, só. Os caras eram folgados mesmo, entendeu, Radão? Cusão mesmo. Não, uma vez eu me lembro que eu peguei um táxi pra fazer um trajeto pequeno, né, cara? Tipo, era, sei lá, 3 km, alguma coisa assim. E aí eu sentei no táxi e eu tinha visto que tinha subido o preço, sabe, ali do negócio ali. E aí eu soltei na hora ali puta, mas tá caro o táxi, né? Eu sou mais, não querendo discutir o trabalho do cara, nada, eu soltei assim, acabei soltando. E o cara largou assim, se não tem dinheiro pra pegar táxi, desce. Então assim... Nossa, cara, mãe. Cara. Então assim, isso aí... Aí você teve que ficar quieto. Não, eu falei, tá, aceitei, o cachorro tava tipo uma quadra aí do local que eu tinha que desci. Ele não falou assim, ele falou, quem não pode pegar táxi, sabe, ele não falou direto pra mim, ele falou como se fosse... Mas claro que era pra mim, né? Mas, cara... Caralho! Então isso aí, isso foi uma das 15 coisas que eu tenho com táxi, com taxista.
Bando de filha da puta. Mas aí... Ô, Ratão, voltando ainda sobre as urnas lá, vamos voltar lá nas urnas, porque a gente viajou aqui. Aí quer dizer o seguinte, Ratão, que essas eleições, sem a impressão do voto, já não tem credibilidade. Não, é isso, então? É assim, ó, eleição, cara, assim, ó, a lógica é simples, tá? Eleição que tu não tem como conferir o resultado é fraude, entendeu? Já pela natureza do processo, entendeu? Não precisa eles roubarem. Eles podem, por exemplo, eles podem, todo mundo que votar, eles dão o voto certinho e dão o resultado certinho. Mesmo assim, mesmo que tiver tudo certo, é fraude ainda. Porque não existe como contar ninguém. Se der tudo certo, a gente não vai saber se deu certo. Porque não tem como saber, entendeu? É impossível de saber. Os caras podem escolher. Mas ainda assim você vai participar do teatro ou não? Você vai lá votar ou não? Então, cara, eu vou votar, velho. Eu sou bem gado, bem filha da puta. Eu sou mulher de bandido, eu vou lá votar, velho. Vou lá votar, tem... Cara, é o seguinte, a questão é a seguinte, no fundo, lá no coração, lá no fundo, eu sei que os caras vão meter a trolha no nosso rabo, entendeu? Mas pela a própria natureza da incerteza, o cara fica... A gente não sabe hoje, cara, qual é o nível, o tamanho da fraude, entendeu? A fraude pode ser em 100%, como pode ser, por exemplo, em 5%. Então, por exemplo, se tu tem um candidato lá que tá 20% a mais, talvez ele ganhe a eleição, entendeu? Então, por exemplo, talvez eles não consigam segurar uma eleição com um cara que... Eles possam fraudar lá a Aécio Dilma, que tava meio dividido mesmo, mas talvez, por exemplo, Bolsonaro e Ciro, ou Bolsonaro e Haddad, eles não consigam fraudar, né? Quer ver umas curiosidades de negócio de fraude na urna? Deixa eu só falar mais. Eu sei, segura essas curiosidades que são boas, mas só falando, eu vou ver se eu faço hora extra, porque eu tenho que viajar pra votar. E custa dinheiro pra mim, eu tô raspando com o unha. Mas eu vou ver se eu faço hora extra na empresa pra ir, cara. Ó, pra você ver. No fundo, eu tô igual a você, eu também não acredito em urna eletrônica. Mas eu acho que tem uma coisa até filosófica, ô Ratão. Eu acho que, tipo assim, é o máximo que eu posso fazer. O que eu e você, Ratão, podemos fazer? Nós podemos denunciar, que nós estamos fazendo aqui. Não é uma denúncia com fatos, a gente está fazendo uma denúncia aqui no sentido de mostrar que se não tem como comprovar, não tem, já é fraude, como você mesmo disse. Então a gente pode denunciar e pode votar, é o máximo que a gente pode fazer. Então assim, é uma coisa até no sentido de dizer assim, o Ratão, a minha parte eu fiz, entendeu? Cara, tipo, eu tenho certeza seguinte, meu amigo, se, dependendo do resultado que sair nas urnas esse ano, aí já fica certo que foi fraude, já nunca mais vou votar, entendeu? Quer dizer, eu sei que eles vão fraudar, entendeu? Eu só não sei quantos %, isso é certo. Depois, assim, se eu te contar, por exemplo, desde a movimentação lá, desde o que o Bolsonaro aprovou aquele projeto, tudo que os caras fizeram no TSE, na Procuradoria da República e no STF para que isso não acontecesse. Mas aí já prova que é armado. Sim. O Ratão. Acabou. Claro. Não, a gente já sabe que é armado, entendeu? A gente só não sabe o tamanho da armada, entendeu? É isso que eu tô te dizendo. Eles podem ter armado porque em 5% lá da capacidade de fraude, por exemplo, eles podem pegar 5% e botar para um ou para outro, ou eles podem armar em 100%, a gente não sabe, cara. É só por isso que o negócio ainda, as pessoas ainda estão empolgadas com a história e tal. Entendi. É só por isso, entendeu? A gente não tem a certeza, né? Ô Ratão, antes de você falar as curiosidades, eu queria falar um negócio pra você. Não cito o nome desses caras, não cito o nome das pessoas não, mas tem uns pilantras aí, no passado até prestava muito até. Mas agora, tem uns pilantras aí que se venderam por tudo. Eles se vendem por tudo, por dinheiro público, por tudo. Inclusive, tá... Como são canalha. Fizeram um conluio aí com o governo pra fazer propaganda de vacina de HPV. Ah, tá, que vocês aí vão levar a filha dos filhos de vocês aí. Filhos, não tô filhos de vocês aí. Vocês vão levar filhos de vocês em postinho pra vacinar HPV. Vocês vão fazer isso sim. E no rabo do povo vocês fazem propaganda. Fala que é pra ir lá votar. Fala que é pra ir lá vacinar contra HPV. Vocês são canalha. Vocês são picareta. E estão fazendo a maior propaganda. Os próprios povos que gostam deles, dessas pessoas que eu não sei quem que são,
Falaram, ô Ratão, que a maior pouca vergonha receber uma grana violenta pra falar que a urna Smartmatic é a coisa é a urna com maior segurança e credibilidade. Vai tomar no olho do cu, Ratão. É não, picareta não demais, cara. Ô, Ratão, deixa eu falar uma coisa pra você e pros ouvintes. Eu gosto de ficar quietinho olhando a atitude dos outros. Quando eu pego isso, eu tenho certeza que o cara não tem caráter. O cara receber uma grana violenta pra falar... tem que ser muito cara de pau, cara. Pra você falar, ô Ratão, que a urna eletrônica, a urna Smartmatic, é a urna mais confiável pra você falar pros outros. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, cara. E não são pobrezinho, cara. Não sei, cara. Não entendo umas coisas assim, cara. Meu, sabe, dinheiro compra, dinheiro faz... Sabe, tem um povo, ô Ratão, que por dinheiro faz tudo, fica de quatro, dá o cu, cara. Que isso, cara? Uma pouca vergonha, Ratão. Uma vergonha. Falando que a urna Smartmatic é a urna mais confiável e falando que são umas biscate em troca de dinheiro. Pode falar, Ratão. Então, cara, assim, ó, eu vou te dizer o seguinte, o povo é gado, entendeu? E o povo, quando eu falo, é todo mundo. Então, assim, ó, não importa se o cara tem dinheiro ou não, os caras, esse negócio que a gente tá conversando aqui, essa desconfiança que a gente tem, ou esses dados que eu trouxe 1% dos dados, né, cara? Mas essas coisas que eu tô trazendo, meu, pouca gente tá sabendo disso. A gente fala assim que as mídia não importa, porque a internet domina e tal, mas não domina, cara. Mas eles são pilantra. Eles não são ignorantes, não. Tá, é que eu não sei quem são essas pessoas, entendeu? Pra te dizer. Mas assim, existe uma chance de algumas dessas pessoas ainda acreditarem e acharem que... Eu vou falar, mas vou censurar. Tá. Gravou. Esses são filha da puta. Falando, primeiro, fazendo propaganda. Isso, eu odeio quando tu faz isso quando eu tô de ouvinte. Cara, vai pra puta que pariu, cara. Aí a gente fala assim, não, eu vou falar e vou censurar. E eu fico, quem é o filho da puta, né? Coitada da galera que tá escutando essa merda, velho. Mas, ô Ratão, agora que eu te falei, não é uma sacanagem, Ratão? Porra, primeiro, cara, eles fazendo propaganda pro governo, que é pra você levar a sua criança no postinho pra fazer a vacinação de HPV. Sabendo o nojo que é esse povo aí. Tem nojo de pobre. Eles têm nojo de pobre. Você acha, ô Ratão, você acha que esses caras aí que eu te falei vão levar filho em postinho pra passar em fila com gente pobre, com gente suada? Você acha que eles vão levar a filha deles lá pra vacinar pro HPV, ô Ratão? Aí no filho dos outros pode vacinar HPV? Sentar vacina de HPV? Se eu soltar o nome dos caras, tu põe um pi aí, mas esse do filho da puta, cara. Esse programa, cara, eu vou te dizer que eu era fã disso aí, velho. Tu ainda curte, né? Tu ainda acompanha, né? Não, eu tomei nojo depois de um negócio que eu fiquei sabendo que... Velho, eu assim, ó, eu larguei esse troço há muito tempo, cara, eu não aguentei. Depois que eu comecei a estudar história e tal, aí eu vi um daqueles programas deles de história com tudo invertido, tudo senso comum, tipo, nível de 2º grau, sabe? Tipo, os caras chamam as pessoas lá pra participar como se fosse a alta autoridade do conhecimento e blá blá blá, tá? E aí é muita presunção, olha, cara, arrogância. Cara, como eu vou te dizer, é o retrato da média, assim, da nossa elite aqui que a gente tem no Brasil, sabe? É um bando de nerds. O jovem mongolão. O jovem mongolão é aquele padrão, não é? Mongolão? Jovem mongol? Sim, aquele cara que tá, tipo, num empreguinho bom num banco. É a média. É aquilo ali. E ele quer ser cult. E ele quer ser cult, e aí ele é metido a cult e tudo. É essas bosta aí. E esse pilantra aí fez um negócio assim, nossa, uma propaganda absurda. Por dinheiro, esses caras chupam rola, dão um cu, velho. Eu assim, ó, eu gostaria, velho, da oportunidade de encher aquele de porrada, velho. Como eu gostaria, cara. Eu trocaria várias coisas que eu tenho por um... por um fight pra lá. Tipo assim, ele e o... Não, meu, não é um fight assim, eu bato nele, não. Ele pode tentar me bater também, uma luta justa. Entendeu? Mas que... Só que não pode parar até o sangue verter, tá ligado? Eu daria o meu carro. Velho. Daria. Isso é uma oportunidade de ouro, cara. Eu vim uma vingança de anos. E é um desejo de muita gente que eu ia estar realizando, velho. Muita gente. Muita gente, velho.
A minha mão, não era só minha mão que ia estar batendo, entendeu? Não era só minha mão que ia estar batendo. E teve uma vez, Ratão, que você começou a falar, você começou a descascar eles, eu tive que apagar tudo, porque você fazia o parar na cadeia, cara. Cara. Ô, meu, para com essas frescuras de deletar esses comentários, meu. Tudo tem medo que vão, tipo, vão lá para... Mas você soltou o coração aquele dia, hein? Sim, vai descer um helicóptero com os caras e vão invadir tua casa, cara. Sei lá. Te aprender, calma, cara. Mas, ô Ratão, voltando lá no assunto, o que eram as curiosidades que você tem pra dizer? Não, sabe o Alborguete? Opa! Claro que conhece o Alborguete, né, óbvio. Sabe que inclusive vai vir aí, eu quero avisar os ouvintes, desculpa te interrompi de novo, mas é importante. Vai vir aí, o ex-funcionário do Luiz Carlos Alborguete já está conversado conosco, ouvintes. Ele vai vir gravar um especial, porque ele foi funcionário do Alborguete, ele vai contar tudo sobre o Alborguete. Pode falar. Cara, o Alborguete, cara, ele é um puta famoso, né? E ele foi um cara super bem votado lá no Paraná, né, cara? E depois ele tentou se reeleger e não conseguiu, velho. Não teve voto, caiu assim, a votação dele caiu, uma coisa absurda. E aí ele foi dar uma olhada, ver o que aconteceu, e na urna que ele tinha votado, ele e a mulher dele tinha votado, não tinha voto pra ele, cara. Não. Nossa, Ratão do céu. Sim, ele e a mulher dele. Os dois votaram na mesma urna e não tinha voto nele, velho. E aí ele foi lá, fez uma putaria. Caralho, olha aqui, essas filha da puta, não sei o que. Aí os caras pegaram, aí chegou na justiça, e sentaram em cima e morreu. Entendeu? Ratão, isso é muito grave que você tá falando, Ratão. Sim, sim. E tem um outro cara, que daí eu recomendo a galera buscar, que é o Protógenes Queiroz, velho. E esse cara foi deputado do PCdoB, que era um partido comunista, né? Aqui do Brasil. Mas esse cara hoje, ele tá morando na Suíça. Ele tem asilo político na Suíça, ele mora num local secreto que não podem dizer. É um prédio onde tem um monte de gente exilado político do mundo inteiro. E esse cara, ele começou a incomodar lá o establishment, né? E aí, na segunda, quando ele foi tentar se reeleger, ele era deputado federal. Ele foi tentar se reeleger e perdeu a eleição. Aí ele foi lá, ele era delegado da polícia, ele começou a investigar, sabe? Tentar entender porque ele tinha perdido a eleição e começou a achar urna com 0 votos, entendeu? Urna zerada, que tinha um monte de gente que tinha votado na urna e zeraram, e coisas assim, sabe? E ele investigou e encontrou um dos caras que programava as urnas e o cara confessou e tal, que tinha fraudado a eleição. Tem umas entrevistas com ele. E aí ele começou a sofrer um monte de perseguição, o ministério... os caras ficaram um tempão tentando dissuadir ele de continuar com a investigação. Não, cara, não faz. Esquece essa investigação. Você não vai dar em nada. O TSE não vai aceitar, não vai admitir. Porque nem adianta o cara levantar... Hoje em dia, cara, da forma que tá o negócio, não adianta nem tu levantar as provas, porque os caras, como não tem a forma de comprovação, os caras podem ficar negando eternamente. Entendeu? Pode ficar assim, ficar elas por elas. Não reconheço. Entendeu? Isso assim, fora os acidentes esquisitos, né, o Ratão? E aí esse cara, ele sentiu que ia rodar, porque ele também era policial, né? Tipo, o carinha lá, verde, que o carinha lá caiu o avião, que ele não tá envolvido com essa... O cara é deputado, o cara sentiu que ia rodar, e aí ele pediu asilo político e saiu fora, velho, do Brasil. Tem gente falando, Ratão, que... Isso é sério, Ratão? Tem gente falando que é pra ficar de olho aberto com esse cabo da Daciolo. Que ele tá falando... Eu vi umas barbaridades que ele tá falando na internet, até eu, o Ratão, fiquei chocado, cara. Olha, Ratão, se acontecer alguma coisa com esse homem, olha lá, hein, cara, Ratão. O Daciolo é uma caricatura, claro, né? Eu nem acompanhei nada do que ele falou, assim, eu larguei meio de mão. Porque assim, eu vou te dizer a real, Hernani, essas eleições, eu sou um cara eu gosto muito de política, né? Eu, por exemplo, eu acompanhei as eleições dos Estados Unidos, cara, desde de 2015, na primeiro debate da primária do Partido Republicano. Então o cara que acompanha política mesmo. Naquele primeiro debate eu já tinha falado que o Trump ia ganhar. Tenho prova aí, todo mundo várias pessoas na internet, postagem já com 1 ano de antecedência, porque era uma coisa muito óbvia que o Trump ia vencer aquela eleição.
né? E tava muita gente acertou, assim, só que só a galera de underground, né? Tipo, de mídia, que eram mídias alternativas, não pessoas de mainstream, que era, o que sai na mídia tradicional é tudo mentira, né, velho? Só bosta. Tanto que é o seguinte, no dia da eleição saiu no New York Times que a chance da Hillary vencer a eleição era de 98%. No dia lá da votação nos Estados Unidos. Mas assim, eu sou muito interessado em política. E eu perdi o tesão, velho, de acompanhar essas eleições, porque o negócio tá foda, velho. Mas eu vou falar aqui, mas eu vou falar aqui, mas eu vou censurar, Ratão. Você acredita, tem na internet aí, então. Você acredita, Ratão, que o Daciolo falou que o domina o mundo, falou que o negócio das famílias lá que domina o mundo. Quem fala disso aí é apagado violentamente, cara. Cara, é que tipo assim, é um negócio que caiu num... a melhor coisa, a melhor forma de esconder alguma coisa que tá acontecendo é quando o negócio cai na esparrela, assim, no dito popular, que é uma teoria, que é conspiração, que é não sei o quê. Então qualquer coisa que tu fale, as pessoas já atacam, conspiração. Aí então, a melhor forma de esconder é quando o negócio tá virou chacota, entendeu? Porque daí todo mundo que fala, todo mundo acha que é viagem, que é chacota e tal. Então assim, eu não sei, cara, eu estudei, eu tenho uns livros sobre isso, né? Mas eu estudei e é um negócio tão denso o assunto, velho, que eu desisti, assim. É um negócio que é pra tua vida toda. Estudar isso aí é pra não chegar em lugar nenhum, pra chegar em poucos lugares, entendeu? Então é um negócio que eu larguei de mão, assim, de levar com um estudo sério, sabe? Porque é tipo infinito, vai ficar estudando o resto da vida. Isso aí tem muitos desdobramentos, tem muito material, tem muita coisa que você tem que ver se é verdade ou não. E aí eu cansei disso aí. Mas e o que ele falou, cara, não é mentira, entendeu? O que ele falou não é mentira. Ô Ratão, pra gente finalizar aqui, você tem mais alguma curiosidade legal aí sobre... Não, legal, pode dizer. Você tem mais alguma curiosidade importante sobre as urnas? Cara, tem algumas coisas aqui, mas... a gente podia deixar uma previsão do que vai acontecer depois a gente vê se deu certo. Nossa, sério que você vai fazer isso? Vai, então, vamos lá. Por que não? Tá, olha só. O que é provável que vai acontecer, tá? Isso é uma coisa que eu tinha falado alguns meses atrás, mas é questão de probabilidade. Não é o que eu quero que aconteça, mas é o que eu acho que vai acontecer. O Bolsonaro, ele vai começar a aparecer nas pesquisas. Ele vai começar ou ele vai estagnar e vai parar de crescer. E eles vão colocar o Haddad com exatamente a mesma colocação que ele, sempre 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo. E quem vai ser o Haddad, não vai ser o Ciro, tá? E ele vai perder por uma diferença que tá dentro da margem de erro de institutos normais, de 3%. E aí, velho, o que todo mundo fala que a galera vai se revoltar, mas não vai ter revolta, não vai ter merda nenhuma, vai todo mundo aceitar o cachorro. A galera vai sair, vai fazer churrasco, vai viajar no feriadão, vai cagar e foda-se, bola pra frente. Isso aí que eu acho que vai acontecer nessas eleições aí, a gente vai sentar na trolha de novo. E o dólar vai a R$7 quando o Haddad ganhar essa eleição. Puta que pariu. Sim, inclusive aqui no meu negócio, aqui a gente até se precaviu, assim, em questão financeira pra subida do dólar. Entendeu? Ah, já? Já. A gente mudou até a forma de importação das coisas, os itens que a gente importa, e a parte de fabricação, a gente está fabricando coisas aqui para não ter que comprar da China, porque não vai ser mais viável comprar da China porra nenhuma, entendeu? Então, o dólar vai chegar tipo a R$6, 5 e pouco, mas vai subir uma cacetada. Você tem mais você tem algum recado pra você dar pros ouvintes? Ou agora que eu já acabei com a vida dos ouvintes, né, velho? Que os caras não... Agora eles não vão querer mais... Não, mas... não, é o Ratão, pera aí. Ouvintes, vão e votem, sério. Não, assim... Vão e votem. O que acontece? Faz a parte de vocês, caralho. Votem lá, velho. E, tipo, seja o que o destino mandar, velho. Se der a sortinha... E a gente ganhar alguma coisa, né, cara? Mas... e outra coisa, velho, vai ter bastante deputado do PT eleito esse ano.
Por incrível que pareça, vai ter uma bancada grande do PT lá no Congresso com essas coisas. Os caras que eram pra sumir do mapa, porque ninguém, tu vê assim, ó, ninguém tá fazendo campanha pro pessoal, ninguém se interessa pelo PT. Onde os caras passam, a galera joga tomate nos caras. Mas tu vai ver que pode ser que eles tenham a maior bancada do Congresso. Por causa Aí fudeu também. Aí fudeu, cara, fudeu Bahia, velho. Aí pode ganhar o Bolsonaro, que não adianta também. Não, mas isso aí também é lenda, cara. Eu já vi tu falando em alguns programas isso. Ah, não adianta ganhar porque o Congresso... Não é assim, cara. Não é assim que funciona a política também. Não é assim, existe a mídia repete muito isso. Existe uma super luta como se o presidente dependesse do Congresso até pra peidar. E não é assim que funciona, entendeu? Hoje, na República Brasileira atual, o presidente tem mais poderes na caneta dele do que, por exemplo, o presidente americano tem nos Estados Unidos. Não quero dizer, por exemplo, o presidente americano tem à disposição mais dinheiro, um exército, não é isso. Estou dizendo em capacidade de fazer coisas através de decretos e tal. Então, por exemplo, se o Bolsonaro ganhasse, mesmo com um congresso hostil, poderia fazer coisa pra caralho, poderia vender, extinguir estatais, poderia mexer na educação, poderia mexer uma cacetada de coisa, daria pra fazer um governo bom mesmo com um congresso fudido, cara. Não, isso é uma lenda, assim. Claro que seria melhor se tivesse um congresso, né, cara, mas não daria pra fazer nenhuma mudança fundamental, por exemplo, na Constituição, mas poderia, por exemplo, mudar todo o paradigma econômico do Brasil. Ou podia tirar, por exemplo, ideologia de gênero das escolas, entendeu? Opa! Ô, Ratão, nós estouramos o tempo, manda um recado aí pros ouvintes. Cara, é o seguinte, vão votar, cara, mesmo que esteja todo mundo com a sensação de que vai dar merda, e eu espero que aquela expectativa de que os caras só podem fraudar uma partezinha do resultado se concretize e a gente ganhe aí com uns 10, 15% de diferença, porque se tu vai na rua, tu fala com qualquer público, por exemplo, lá onde eu corto meu cabelo, lá o cara botou um quadro na coisa e todo mundo que entra deixa um tracinho no candidato que vai votar, cara. Então tem mais de 500 pessoas que votaram lá e tá 90% Bolsonaro, entendeu? Então, em qualquer lugar... tem como nós perder essa eleição, cara, não tem como, Ratão. Cara, em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê isso aí, velho. Hoje, por exemplo, eu tenho um primo meu que trabalha em comunidade carente, eles têm uns esquemas aí na prefeitura, eles trabalham em vila, cara. Nas vilas, Bolsonaro quase 100%. Entre os ricos, entre os pobres, entre os... o Bolsonaro só perde entre os caras assim, público do aí tu só perde assim pra aquela galera que tem aqueles caras que sabe? Sim. Que tem estrogênio, os caras soy boys, entendeu? Não, velho? soy boy total. Cara, soy boy, velho, soy boy. Só perde entre youtuber, entre feminista, entre professor de universidade, entre essa raça maldita, velho, que só entre esses sub-humanos aí, cara. Entre e esse filho da puta aí traiu a gente. Nós que erguemos ele lá, e agora eles cospem na gente, viu, ô Ratão? Cara, eu tô há anos sem acompanhar os caras, velho, porque eu não teria estômago pra escutar esses filha da puta hoje falando, velho. Depois que nós subimos eles lá, eles estão cuspindo e cagando na gente. Velho, a última vez que eu vi eles estavam lá, depois disso aí faz uns 3, 4 anos, né? Agora eu não sei como é que anda o negócio lá. Mas é basicamente isso aí, cara. Então, assim, eu fico à disposição aí do Sociedade Primitiva. Qualquer coisa aí que vocês quiserem, me chama aí, Hernani, e a gente conversa, beleza? É isso aí, Ratão, e valeu! Valeu, cara. Obrigado pelo papo. Muito obrigado.
Bom, gente, estamos voltando aí pro último bloco aí do Alô Ouvinte. Vou conversar agora com ele que falou que tem uma história engraçada pra contar. Dele a gente só espera loucura mesmo. É que vocês não conhecem, mas o cara é maluco mesmo, é Gardenal. Mateusão, fala uma coisa pra mim. Que história foi essa que você cometeu uma gafe horrorosa na faculdade? Como que foi essa história, Matheus? Mas desde o comecinho. Então, na verdade é uma história fictícia, quero... Se trata aí de uma historinha que eu escrevi aí outro dia, e... É um conto? Isso, e eu queria contar em primeira pessoa, né, porque... É uma interpretação. Isso. Fica mais fácil, né? Isso, é uma interpretação. Então, gente, o Matheus tá interpretando, essa história não aconteceu, tá? Então... E aí, Matheus? Então, tipo, eu não sou um cara muito bonito, mas eu comecei a fazer academia há um tempo e, assim, posso dizer que eu tô melhorando, inclusive no mercado bucetão. Tô subindo o meu nível. E isso tá trazendo tantas mulheres boas quanto porqueira, né? Famosa lavagem? Exatamente. Então, eu faço curso de alemão e... Ô, boy do caralho. É a única coisa que eu faço. Caralho, bicho. E você fica falando no WhatsApp pra mim que você é pobrão, cara? Mas eu sou. Quanto você tá pagando, boy? 200 conto por mês, mas tipo... Puta que pariu, cara! Caralho, bicho. E você fica falando no WhatsApp que você é pobrinho? Ah, mas eu sou pobrinho. Caralho, cara. É muito aonde você tá fazendo? Qual escola que é, ô boyzão? Você não pode falar? Não, fala não. Melhor não. Mas, ô boyzão, caralho, bicho. Nada disso. Caralho, cara. Tô raspando o cu com a unha. tá sim. Eu vou esperar, na hora que você vier com um papinho que você é pobrinho, você vai ver só, eu vou dar uma chapuletada pra você. Sem vergonha, cara. Caralho. Tá, e aí, você tá fazendo o curso de boy, e aí? Então, aí tem uma secretária lá, será que não vai dar problema se eu falar Cleita? Acho que é um bom... Ah, é Cleita, o nome dela é Cleita. Ok, entendi. Não, o nome dela é Cleita. Ok. Isso. O nome dela ela, então ela é Clayton. O nome dela é Clayton. É isso? Isso. Um abraço, Dr. Jerico. E aí? E assim, colocando naquelas notas de 1/10, 10/10, ela, sei lá, 2/10, sabe? O cara tem que tá desesperado. Então ela é Clayton, o nome dela é Clayton, e ela é 2/10, é isso? Isso. E aí? E aí que essa mulher começou a me seguir em todas as redes... Começou a me seguir em todas as redes sociais que eu tenho e curtir coisa antiga minha, me chamar no chat, mesmo que eu ficasse... E um dia eu tava ficando muito puto com isso. Não, mas peraí. Aí ela pegou e adicionou você. Uhum. Aí ela pediu seu WhatsApp ou não? Não, ela ficava me chamando no direct do Instagram e no chat do Facebook. E chavecando você? Aham, me chamando pra beber e essas coisas. Mas ali não dava pra você ir nem assim, pra você falar assim, vou zoar. Não dava. Não dava. Não dava. Aí ela pegou e começou a chavecar você. Isso. E isso tá mas foi uma chavecada pesada mesmo, assim, indo pra cima mesmo? Mais ou menos, ela ficava me chamando pra sair, essas coisas, e eu não tava ficando... Isso tava me incomodando, sabe? Não porque que eu seja metido ou qualquer coisa assim, mas depois da vez que você fala não, meio que já fica subentendido que você não quer nada, né? Então... Eu tava ficando incomodado e eu tava sem graça de bloquear ela, porque ela é secretária do... Nossa, que situação chata, hein, Matheus? Pois é, e eu tinha que ver ela toda quinta-feira. Então, eu comentei sobre isso com um amigo meu e tava lá falando com ele. Eu tava muito puto, porque ela tava me chamando de uns 3 dias direto e eu não sabia o que fazer com aquilo. Essa história só fica melhor, cara.
Aí o meu amigo disse o seguinte: tá, deixa eu ver essa mulher aí, manda foto dela. Ah, porque você ia empurrar pro seu amigo. Não, eu só tava comentando os fatos mesmo. E ele ficou curioso com a aparência dela. E ele perguntou, posso ver a foto dela? E deu. Beleza, então eu fui lá no Instagram dela e tirei print, assim, do tanto de foto que pega num print. E abri o WhatsApp. Eu abri o WhatsApp e... Ai, olha a tragédia. Vamos ver onde a tragédia vai dar. Eu abri o WhatsApp e cliquei. Eu não vi onde eu cliquei, eu só cliquei. Daí eu mandei o print e mandei assim: essa Cleita feia fica me perseguindo em tudo que eu faço, mano. Não tô aguentando mais. Você não fez isso, cara. E tipo, sei lá, eu demorei ainda pra perceber. Caralho, cara, isso tava muito errado, cara. E quando eu percebi... Você mandou no grupo da faculdade. Exatamente. Essa, a Clayton, que é o nome dela, essa Clayton feia, tá dando em cima de mim. Você escreveu isso? Sim. Aí, quantas pessoas que viram essa barbaridade? Então, eu fiquei surpreso porque isso ficou por 2 minutos lá até eu perceber e apagar. 2 pessoas viram. Mas como você sabe que só 2 viram? Explica pra mim. Tem essa opção de você ver quem viu a mensagem que você enviou no WhatsApp? Ah, tem opção? Sim, você pode ver quem visualizou sua mensagem. E eu percebi que, tipo assim, eu fiquei cagado o resto do dia, eu não conseguia sair do quarto. Porque eu pensei, porra, eu vou chegar lá e vou ser crucificado, eu vou chegar lá, vai ter uma viatura me esperando. Porque é crime chamar as pessoas de feia. Mas muita gente da faculdade conhece a pessoa ou não? Não. Eu acho que ninguém conhece. Assim, apesar dessa pessoa estudar na mesma faculdade, curso diferente, não tem relação nenhuma. Mas, assim, Não fala isso não, cara. Eles vão ter que tirar da censura. Tá, mas o movimento de esquerda. Isso, o movimento de esquerda é muito forte e qualquer coisa que você chame a pessoa de feia, somente feia, já dá um problema, né? Então, eu fui pra faculdade no dia porque eu pensei, pô, eu vou ter que encarar isso, né? Eu fiz, então não vou poder me esconder. Porque se eu parasse de um dia, eu ia querer parar de 2 dias. Que vergonha, cara. Eu tô morrendo de cringe aqui, cara. Que vergonha, cara. Cara, como você pega a foto da pessoa e pum, manda... Você é muito canalha, cara. Ai. Mas pera, aí 2 pessoas viram a foto. Exatamente. E aí? Daí, tipo... Ficaram a tarde toda sem falar um A no grupo. E geralmente o grupo é muito movimentado. E eu fiquei, caramba, eles criaram outro grupo e estão conversando sobre isso. Cara, eu comecei a ficar paranoico. Conspiracionista. Daí eu deitei e dormi. Tipo, eu só queria fingir que aquilo não estava acontecendo. E quanto mais perto da faculdade ficava o dia, porque eu estudo à noite, mas eu ficava desesperado. Eu, sei lá, eu devo ter cagado umas 3 vezes. Mas, tipo, eu cheguei na faculdade e eu comecei a ficar paranoico também, né? Eu comecei a achar que as pessoas estavam me olhando estranho, que... Sabe, que quem me cumprimentava antes tá me cumprimentando agora, sendo que essas pessoas que me cumprimentavam nem tinham visto nada. Eu comecei a achar que estavam me olhando com cara fechado e essas coisas. Daí eu fui e sentei no meu lugar. Eu pensei, tá, eu vou voar abaixo aqui, não quero chamar atenção, quero ficar o mais recolhido aqui que eu puder. Se começarem a falar alguma coisa, eu me levanto e vou embora. Você ficou esperto. Aham. Daí... E aí? Não falaram nada, meio que passaram por cima disso aí. Mas você não foi falar com os caras? Ô, gente, eu quero pedir desculpa pra vocês, não? Não, eu fingi que não aconteceu também. Você entrou no teatro. Aham, eles fingiram que não viram nada, eu fingi que não mostrei nada e... Mas eu acho que é melhor assim, Matheus, porque se você fica lá, eu quero pedir desculpa pra vocês, aí inflama mais, aí a coisa inflama mais. E fica pior. Viraria uma bola de neve, né? Eu ainda tô com receio de ter print disso, de ter alguma coisa que
possa ser usada contra mim, porque eu chamei a mulher de feia, somente feia. E não sei, eu tô tentando passar o mais despercebido possível pra não ter problema. Ai, mano, você não tem juízo nenhum, cara? Como é que você faz uma loucura dessa? Puta Acontece. que pariu. Ô, Matheus, deixa eu falar uma coisa pra você. E o rolê de ontem, como é que foi? Então, foi... Eu posso falar sobre esse rolê de ontem? Mesmo? Você pode falar o que você pensa aí, então. Eu não quero prejudicar você, ué. Só isso. Então, Foi complicado, velho. Eu saí com uns amigos meus e um desses amigos é usuário crônico de cocaína, né? Usa, sei lá, até pra qualquer coisa o cara manda um e... o cara acabou trazendo pra minha casa, eu acabei usando. Mas você... Vamos supor, você usou ontem, aí bateu aquela deprê, não sei? Aham. Ainda mais que eu cortei o meu remédio por conta própria, então, sabe, veio forte, mas... eu tô tentando pensar pouco sobre isso, porque, sabe, eu tinha prometido pra mim mesmo que não ia nem chegar mais perto dessa porcaria. Mas você não tá dando abstinência, essas coisas, não? Do quê? Do remédio ou da... Não, do pó mesmo. Não, eu acho que... Porque uma época você falou pra mim que tava dando abstinência. Sim, mas na época tava mais frequente, sabe? Tipo, eu acho que agora só dá vontade quando eu vejo, sabe? Sei lá, eu acho que é uma coisa que o cara... Você não vai procurar? Não quero procurar, mas... Você sabe como é que o mundo tá, né, Hernani? Sempre chega na gente. Sempre. Eita, nós. Por isso eu tô até evitando sair mais. Mas o que você fez cheirado? Você como briga, alguma coisa ou não? Não, é porque assim... Quando você faz isso, você sente um bem que você não sente sempre, sabe? E é uma coisa que eu acho que faz falta pra mim. Eu tô sempre parecendo que tô com uma carga nas costas e quando eu faço isso, parece que sai, então... A culpa tá exatamente nisso, no fato de eu não conseguir, sabe, tirar isso sem a ajuda desse negócio. E eu sei onde esse negócio leva, então... complicado. Entendi. Bom, Matheusão, é isso aí. Toma cuidado com essas cagadas que você fica fazendo aí no WhatsApp, viu, Matheusão? Pelo amor de Deus, hein, cara. ai. É isso aí, Matheusão. É isso aí, ouvintes. E falou. Despede, Asno. Falou. Caralho, bicho. Já tá com 4 programas já e não despede. Ô, burrinho.